O contrato intermitente, eu quero que você imagine a palavra intermitente. Olhe para a palavra. O que é uma coisa intermitente? Acontece, não acontece. Acontece, não acontece. Não é assim o intermitente? Então, olha só. O que é o contrato intermitente? Quando você chegar no parágrafo 3º do 443, ele vai dizer assim: contrato de trabalho. Então, ele é empregado. Primeira coisa. O contrato intermitente, ele é empregado. Tem subordinação, ele é subordinado, ou seja, ele é empregado. Mas o que é diferente no contrato intermitente? Olha a palavra intermitente, para não esquecer nunca mais. Acontece, não acontece, acontece, não acontece. O que é o contrato intermitente? Tem horas que ele trabalha e tem horas que ele não trabalha. A intermitência, quando você olhar aqui, vai estar escrito assim, ó. Tem períodos de atividade e inatividade. Então, ele é subordinado, ele é empregado, ele tem carteira assinada, ele tem direitos trabalhistas, mas o que é diferente daquela relação comum que continua existindo? É que quem aceitar o contrato intermitente já sabe, tem hora que trabalha e tem hora que não trabalha. Como é que está lá no artigo? Tem períodos de atividade e de inatividade. Tá? E eu vou dizer mais. O período de inatividade, quando ele não estiver trabalhando, ele não recebe. Então, ele aceita esse tipo de contrato e ele vai ganhar pelo que trabalhar. Aí você vai e fala assim, mas eu vou trabalhar quando? Qual é meu horário de trabalho? Sabe aquela coisa? Sabe qual é a ideia do contrato intermitente? Quando eu precisar de você, eu te chamo. Antes da reforma, essas pessoas jamais conseguiriam vínculo. E a regra continua sendo essa. Porque se você olhar para esse negócio de trabalha, não trabalha, trabalha, não eu precisar, eu te chamo, você concorda que mexe com a habitualidade? Por isso que eu estou chamando a atenção. A habitualidade continua sendo um requisito geral do contrato normal de trabalho. Mas eles criaram um tipo de contrato chamado contrato intermitente. Se ele é um contrato todo especial, vamos para um raciocínio jurídico importante. Eu presumo que o contrato é intermitente? Nunca. Esse tipo de contrato ele tem que ser o quê? Expresso. Quem aceitar trabalhar tem que expressamente estar ciente que o contrato dele é o quê? Intermitente. Porque ele já sabe. Tem hora que ele trabalha, tem hora que ele não trabalha. Vou trabalhar quando? Quando eu precisar de você, eu te chamo. Ju, como é que isso funciona? Para instrumentalizar o contrato intermitente, existe o artigo 452-A da CLT. Então, para instrumentalizar o contrato intermitente, artigo 452-A da CLT. Então, vamos lá. Então, eu fui do 443, caput, parágrafo 3º, fui lá no 452-A. Primeira coisa que eu falei para vocês. O contrato de trabalho intermitente, no contrato de trabalho dele, tem que estar o quê? Expresso que o contrato dele é intermitente. Vai estar expresso? Vai estar o quê? Escrito. Então, esse é um tipo de contratação, gente, que não tem como se presumir que é intermitente. Ele só tem sua validade se quando alguém for contratado, ele sabe, ó, tô te contratando, seu contrato é intermitente. Tá. E o contrato intermitente, o que acontece com ele? Tem hora que ele trabalha, tem hora que ele não trabalha. Tá. Então, você vai lá no 452-A, parágrafo 1º. Ju, como é que eu vou saber quando que eu tenho que ir trabalhar? O que está escrito no parágrafo 1º do 452-A? O empregador vai ter que comunicar ao empregado quando precisar dele. E o que está escrito no parágrafo 1º do 452-A? A comunicação tem que acontecer com pelo menos o quê? 3 dias corridos de antecedência. Então, quando o empregador precisar, ele vai ter que fazer uma comunicação ao empregado. Essa comunicação tem que ter uma antecedência mínima, ou seja, de pelo menos o quê? 3 dias corridos.
Então, assim, eu vou precisar que aquele meu empregado que tem o contrato intermitente, carteira assinada, contrato intermitente, eu vou precisar que ele venha trabalhar para mim. Eu vou ter que comunicar. Eu comunico, meios de comunicação, pode ser o que for combinado no contrato. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser telefone, o que foi combinado. Como é que vai ser a comunicação? Tá. O empregador tem que comunicar que precisa do empregado com antecedência de pelo menos o quê? 3 dias. No mínimo 3 dias de antecedência. Beleza. Aí olha o que acontece. O empregado, como tem hora que ele trabalha, tem hora que ele não trabalha, gente, ele só ganha quando trabalha. Imagina você tendo que pagar suas contas e só tendo aquele tipo de trabalho. Você fala, não sei se eu vou trabalhar, se eu vou ganhar, se eu não vou ganhar. Então, o que pode acontecer? Ele pode ter vários contratos intermitentes, ele pode ter um contrato e outro contrato que é intermitente, ele pode fazer outras coisas. O que pode acontecer com essa pessoa? Quando o empregador chamar para trabalhar, ele vai ter que dizer se aceita ou não aceita aquela convocação. Por quê? Vai que ele já está comprometido com um outro trabalho. Ju, mas ele é empregado, eu sei, mas a lei diz que esse tipo de contrato, como eu vou te avisar quando eu precisar, pode dizer que quando eu preciso você não pode. Então, o que acontece é o seguinte, quando o empregador precisar, parágrafo 1º, ele tem que avisar com pelo menos o quê? 3 dias de antecedência. O empregado, agora parágrafo 2º, o empregado recebeu a comunicação, certo? Se ele recebeu a comunicação, ele tem um prazo para responder. E aí, quando o empregado, no contrato intermitente, ele é empregado do contrato intermitente, ele tem 1 dia útil para responder. Então, olha só, o empregador comunica que precisa dele com uma antecedência de no mínimo 3 dias corridos. Ele tem um prazo para responder. Qual é o prazo que ele tem para responder? 1 dia útil. Agora presta muita atenção, muita. Se houver o seu silêncio, o silêncio implica em recusa. Tudo que eu estou colocando está no artigo, mas é assim que se faz prova objetiva. Eles pegam um detalhe do artigo, vão lá e colocam na sua prova. E sabe por que eu estou chamando a atenção que o silêncio é recusa? Porque dentro de você está vindo um negócio assim, ó. Vê se não está aí aparecendo. Quem cala consente. Quem cala consente. Não tem um negócio gritando aqui dentro que eu brinco? Falo assim, ó, cuidado, que aqui não é quem cala consente não, tá bem? Aqui é assim, ó, se o empregado não falar nada, se ele não responder a comunicação, vai ser, o que vai ser entendido? Se ele não falar nada, ele tem 1 dia útil para responder. Se ele não falar nada, eu vou entender que ele recusou. Ju, mas ele é empregado, ele tem carteira assinada, como é que ele não vai? Tudo bem, é o tipo de contrato, o contrato dele é todo especial. Se tu der uma olhada no parágrafo 3º, se não for, quem tiver com a lei aberta me corrige, tá? O parágrafo 3º é aquele que diz assim, ó, a recusa não descaracteriza o contrato, quer dizer, ele pode recusar. É aquela coisa assim, ó, se ele recusar, tá? Faz parte desse tipo de contrato, ele pode ter o quê? Recusa. Por que isso? Que eu vou te falar uma coisa. Se falar que vai, meu amigo, tu tem que ter uma desculpa muito boa pra não ir. Porque senão tu tá ferrado. Resumindo. Porque o parágrafo 4º, ele diz assim, ó. Eu não te obrigo a ir. Você pode até recusar, faz parte do seu contrato. Agora, se você falar que vai, se você não tiver um justo motivo para me comprovar o que aconteceu, quem disse que vai e não aparece, paga uma multa. E a multa diz assim, ó, se você falar que vai e não aparecer, você paga 50% do que você ganharia se você tivesse ido. Olha a multa. Lembra que você só ganha quando você trabalha. Você disse que ia e não apareceu. O que diz o parágrafo 4º? Que se você falar que vai e não tiver um motivo justo para dizer lá qual foi o motivo da sua ausência, você vai pagar o quê? 50% do que você ganharia se você tivesse ido. Então, eu vou dizer a vocês, por isso tem toda uma sistemática diferenciada para esse contrato. Esse contrato, na verdade,
ele veio fugindo a tudo que a gente estava acostumado. A gente estava acostumado a falar assim, não, se não tem habitualidade, não pode ser empregado. Só que agora a reforma criou uma possibilidade. Realmente, se não tem habitualidade, em regra, ele não é o quê? Empregado. A não ser que a contratação seja especificamente em qual tipo de contrato? Intermitente. Mas isso se presume ou tem que ser expresso? Tem que ser expresso. Quem é contratado desse jeito tem que saber como é que é. Então, o que vai acontecer? Como inicialmente a reforma trabalhista só falou isso do contrato intermitente, olha meu medo agora e a consideração que eu vou fazer com vocês. Prestem atenção, tá? Quando veio a medida provisória, eu não falei da medida provisória? A medida provisória, ela tinha tirado essa multa. A medida provisória tinha incluído um monte de artigo na sequência, porque eu só vou falar do 452A. Por quê? Porque 452B, C, D, foi tudo por água abaixo. Então toma cuidado quando você for estudar, porque se você pegar seu material e tiver assim, ó, 452B, 452C, D, um monte de coisa, eu vou falar pra vocês, ó, medida provisória. Então isso aí só produziu efeitos naquele período da medida, caiu por terra. E a medida provisória não cai na prova de vocês. Então o que aconteceu? Eu tenho que voltar ao que estava no momento da reforma. Eu não falei isso para vocês que vai acontecer em vários momentos? Por quê? Porque eu não falo isso. E já aconteceu. Eu não falo isso, aí você vai lá e estuda. Daqui a pouco vem uma pergunta assim. Professor, você não falou dos artigos. Eu falei, não falei porque foi tudo embora com a medida provisória. Sabe aquela coisa assim? Então eu tô falando, toma cuidado. Eu tô falando pra vocês de brincadeira, mas para tomar muito cuidado. Porque o que veio com a medida provisória não cai na prova de vocês. Aí você vai lá, professora, está escrito aqui que este parágrafo que fala da multa foi revogado. Eu falei, ó, tinha sido mesmo. Pela medida provisória. Mas como a medida provisória caiu, volta ao texto anterior. Então, assim, esse exercício é necessário, porque a medida provisória, como ela não foi convertida em lei, tem que tomar cuidado que algumas coisas que foram alteradas pela medida, elas caíram por terra depois, certo? Então, olha só, eu continuo tendo a habitualidade ou não eventualidade como requisito geral da relação. Agora, foi criada a possibilidade de um contrato especial, chamado contrato de trabalho intermitente. Ficou claro isso? Não é que acabou a habitualidade, isso aqui é regra geral. Isso aqui é um contrato especial e todo restrito. Ju, então olha só, o que mais que eu sei do contrato intermitente? Olha, o contrato intermitente do jeito que ele está aqui, vale muito no mais do que foi o quê? Pactuado. Mas eu vou dizer a vocês, empregado ele é, direitos trabalhistas ele tem, mas vai ser proporcional ao tempo, obviamente, que ele trabalhou. Então, assim, são cálculos mais chatos de fazer, porque tudo é na proporcionalidade dos dias trabalhados. Mas ninguém vai mandar você fazer cálculo, ninguém vai te perguntar isso, é só para você entender. Ele é empregado, ele tem carteira assinada, mas ele tem um contrato todo diferente. Por isso, ele tem toda uma pactuação do contrato intermitente. E vale muito o que foi combinado, porque como não tem, as regras que eles tinham acrescentado, a medida provisória caiu, então fica muito fruto do quê? É o que a lei fala, é isso aqui que você está olhando, e no máximo tem lá o que foi combinado entre as partes para valer algumas outras coisas ali, além dessas. Esse é o contrato de trabalho intermitente.